modo geral, nós estamos agora numa fase de transição. Primeiro, da pecuária ou agricultura tradicional para a agricultura de precisão. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que nós temos que encontrar uma fórmula onde nós vamos do produtor rural para o empresário rural. E aqui no meio dessa questão toda tem o patrimônio, que é muito mais relevante no caso do agro do que em pizzarias ou até em indústrias, porque o terreno é muito pouco. Então, como se aborda essa questão de patrimônio, de família, de agronegócio como uma atividade produtiva? Como é que se junta essas coisas? Professor Vila, essa pergunta é muito interessante e eu vou respondê-la usando até uma passagem lá do seu livro, onde você diz que o planejamento constrói e a herança divide. Mais ou menos assim que você disse. E hoje, professor Vila, de um modo geral, vou dizer, não tenho os números, mas é quase 100%, o patrimônio está no CPF do fundador, do dono da propriedade. De modo que a governança nos coloca ferramentas, e muito bem colocadas, para que nessa profissionalização da família, isso passa também para você transferir esse patrimônio, e não só a fazenda, mas os equipamentos, o gado, enfim, aquilo que seja o patrimônio da família. Se constitui então uma holding, aonde o fundador passará a ter cotas ou ações desse CNPJ, desta empresa, e ali você constrói, ali você faz um protocolo familiar, e que já está sendo difundido, ou um acordo de cotista, ou acordo de acionista, dependendo se for uma limitada ou uma SA, para você poder acomodar os diferentes atores. Porque veja bem, professor, se o fundador venha a faltar, venha a falecer com o patrimônio no seu CPF, será necessário fazer um inventário, será necessário dividir. E não é isso que a governança quer. A governança quer que esse patrimônio cresça e não se divide. E aí, o proprietário, o fundador, ele tem benefícios, professor Francisco Vila, benefícios fiscais a que me refiro, nessa transferência patrimonial, de modo que não haverá mais a necessidade de inventário, de testamentos, enfim, porque a propriedade, o patrimônio estará em nome de uma holding, onde os sócios ou acionistas, os donos, serão as famílias. Isso você evita muita coisa. Despesa com processo de inventário, despesa com imposto de herança, que é consideravelmente grande e tende a crescer no Brasil, ainda a aumentar no Brasil. Então, me parece que a constituição de uma holding é o caminho mais pleno, mais seguro para a família do agro. Mas aqui, o atual proprietário, que tem 3 filhos, está um pouco preocupado. Se todo mundo entra numa holding, ele não tem mais o controle. Será que um dia eles vão perder, vender o que o avô já somou? Eu tenho um caso muito interessante, um grande empresário que também tinha terra. Ele fez uma decisão dentro dessa holding, diz que a terra não pode ser vendida por filhos, só por netos. Imagine só. Então aí ele assegurou o legado que ele recebeu de gerações anteriores, porque hoje o mundo está muito mais confuso, etc. Mas para ele segurar isso, ele fez essa coisa. Então esta holding era uma ferramenta, mas que pode ser
usado de várias formas e a sua experiência certamente vai orientar as famílias, dizer que no seu caso é diferente do caso do vizinho, então por que vocês não fazem assim, assá, etc. Eu acho que, como no protocolo familiar, no acordo de cotista ou acionista, você pode cuidar disso. E mais do que isso, professor Vila, eu aprendi, por mais que a família se busque a união, se busque o consenso, nós temos que respeitar os filhos, né? Mas o fundador, ele não quer ficar na mão dos filhos, no sentido assim, eu não quero deixar que meus filhos escolham o local aonde eu vou passar o resto da minha vida. Ou seja, nós vamos constituir a holding, mas quem vai continuar mandando na cogestão ali, é claro, porque tem que ser compartilhada, mas o poder do fundador, ele continua, ou seja, a última palavra continua sendo a dele. Ou seja, essa passagem de bastão, ela é feita de forma cadenciada, né? Para quê? Olha, eu quero, por exemplo, que essa fazenda, aliás, muito bacana, que nós estamos aqui hoje, ela continue, por exemplo, com a segunda geração, que eles não vendam, ou se vender, por exemplo, que somente se vendam entre eles, porque juridicamente, professor Francisco Vila, não haverá mais terra em nome do fundador, mas ações, cotas em nome dele. Fica muito mais fácil você fazer controles, você fazer combinados, de modo a preservar aquele patrimônio, né? Porque, infelizmente, nem todo herdeiro é um bom sucessor, né? Isso, então, precisa ser levado em consideração na hora de estabelecer esses combinados, na hora de constituir essa holding.